Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o tio Josiel chegando aqui na área. Vamos para mais momento de interação. Suas aulas online. Acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações e vamos à correção das nossas atividades e com o nosso momento de fluência de leitura. Vamos juntos? Pronto, isolando aqui, nós temos o texto 1, né, que é A Professora do Quinto Ano, de Joan Ederson, e nós temos o texto Mulião, o Gavião, de Patrícia Pietro. São os dois textos que nós vamos estar passando. Após a leitura, nós vamos fazer a ficha técnica básica e, se os textos forem narrativos, nós vamos para o nosso famoso pente, tá bom? Primeiro texto. Era uma paixão coletiva. De repente, todos os meninos da sala haviam se apaixonado. A maioria de nós sofria em silêncio, olhando para ela, sem conseguir pensar em mais nada. O único que criou alguma coragem foi o Ney, filho da dona Justina, dono da mercearia. Ele um dia levou uma flor e entregou para ela. Quando ela deu um beijo no rosto dele, de agradecimento, ele ficou mais vermelho do que a flor. Durante mais de um mês, a turma zoou com ele, chamando de botão de rosa. Quando saiu o resultado das provas bimestrais, foi um Deus nos acuda. Todos os meninos tiraram nota baixa. Também puderam. A gente só tinha olhos para ela. Como íamos prestar atenção nas aulas, aquele ônibus vermelho partiu os nossos corações, quando a levou embora no finalzinho do ano, à tardinha, para nunca mais voltar à nossa cidade. Então está aí o texto A Professora do Quinto Ano. Ele é um relato de memórias, né? Relatos ou memórias, né? O texto, o assunto principal, nós percebemos aqui em todas essas marcações, né? O assunto principal, que é a paixão, né, dos meninos pela professora maravilhosa, né? Uma excelente professora, conquistou os meninos, mas alguns tinham aquela paixonite, né, de adolescente, né, de menino. E o gênero relatos e memórias pertence ao tipo narrativo, onde é nos apresentado flashes de memória ou insights, né, do narrador, que geralmente é um personagem relatando fatos de sua própria vida, tá? Então está aí, o tipo é narrativo, né? A análise do texto. Após a leitura, façam a ficha técnica básica do texto, indicando o tipo, né? O tipo é narrativo, gênero, memórias e relatos, o tema, o assunto, a paixão dos alunos do quinto ano pela professora, como nós podemos destacar da leitura. Finalidade, relatar momentos ou fatos importantes da vida de alguém. E nós vamos ao nosso famoso pente. Em textos narrativos, façam a estratégia pente para recordarem os elementos da narrativa. Então a gente vai àquela nossa estratégia de sempre, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente, ao pente. Vamos lá. Personagens: o menino, a professora e a turma do quinto ano. Espaço: é um espaço físico numa escola, portanto, um ambiente urbano em uma determinada cidade. O narrador: ele é um personagem em primeira pessoa do singular, mas se referindo ao coletivo. O tempo é psicológico, pois faz referência à infância do narrador. O enredo: os relatos de um homem lembrando da sua infância
e de sua encantadora professora do 5º ano, que conquistou a todos os alunos e partiu, deixando saudades. Pronto, está aqui o enredo. E nós temos o texto também, Mulian, o Gavião, que é um texto do nosso caderno de fluência 3, né? E vamos lá. Mulian, o Gavião. Há muitos e muitos anos, na primavera do universo, quando tudo que existia na Terra era jovem, duas irmãs caminhavam pelos campos cobertos de belíssimas flores. Saciavam a fome com as deliciosas raízes que tiravam da terra. Certa vez, ao anoitecer, uma das meninas abaixou-se para colher uma flor, que chamou sua atenção por ser maior do que todas as outras. Ao observar as pétalas, viu estampada numa delas o rostinho de um bebê. A carinha era tão bonita que a menina arrancou um pedaço da casca de árvore e com ela fez uma caixinha, onde guardou a flor. Era como se a flor fosse seu grande tesouro e ele quisesse protegê-lo. Pôs a caixa num galho de árvore e todas as tardes, depois do passeio, ia visitá-la. E não contou o segredo para a irmã. Acontece que lentamente a flor foi se transformando num garotinho, que a cada dia ficava mais forte e saudável. O verão terminou, com a chegada do outono, as noites começaram a esfriar e a criança a enfraquecer. Seu rostinho afinou, a menina encontrou uma coberta feita de pele de animal e agasalhou o bebê Flor. Um dia ela contou à irmã sobre seu estranho filhinho. A irmã ficou muito feliz com a novidade. Juntas cuidaram do garotinho com toda a dedicação. Conforme ele foi crescendo, as duas o ensinaram a falar, cantar, caçar e alimentar-se. Ok? Então a gente percebe que o texto se trata de uma família de gaviões, né? E que o bebê que ele chama não era um bebê gavião. Então vamos ver aí que é um texto de difícil interpretação. Ele é um texto folclórico, né? E aí a gente percebe o seguinte, ele é um conto folclórico, certo? A gente percebe também aqui na fonte, ó, contos folclóricos, né, do folclore mundial, né? E nós percebemos aqui o assunto principal, ó. A menina que encontra, né, a flor, a pétala de flor, com o aspecto de um bebê, e o bebê se transforma, aquela pétala se transforma num garotinho, né, num garotinho gavião, e se desenvolve, cresce, e ela o adota como filho, né? Prestem atenção que o gênero contos folclóricos pode ser compreendido por alguns como um mito ou como uma lenda. Por isso se faz necessário observar bem a estrutura dos contos neste gênero, que tem por finalidade narrar uma história real ou imaginária de tradição folclórica regional. Tá? Está aí. Observem, né? Nem sempre o título terá uma relação direta com a narrativa, pois para compreendê-lo precisamos fazer um estudo sobre o folclore do país ou região ao qual ele pertence. Vamos aproximar. Observem essa dica que é muito preciosa, muito importante para a compreensão desse texto. Tá? Vamos à análise. Após a leitura, façam a ficha técnica básica e vamos nós. O tipo é narrativo, o gênero são contos folclóricos, o tema é o assunto, o nascimento de Mulian Gavião, o bebê Flor, narrar ou contar uma história real ou fictícia e imaginária, certo?
E aí o nosso pente, por se tratar de uma narrativa, o personagem, as duas irmãs e a flor que virou um bebê. O espaço psicológico, pois faz referência a horários diversos do dia. O narrador, observador, em terceira pessoa apenas narra os fatos. O tempo é psicológico, pois faz referência a uma história fictícia. O enredo, a narrativa sobre uma descoberta feita por uma menina sobre a existência de uma menina gavião, né? Sobre a existência de uma flor que tinha em seu centro a imagem de um bebê, que se materializa e cresce, alimentado por duas irmãs, e torna-se conhecido como Mulian, crescendo motivado pelas 4 estações do ano. Não é uma leitura de fácil compreensão, porque ela pode ser facilmente confundida com um mito ou com uma lenda, certo? Aí vamos ao nosso próximo momento, que é a correção do nosso TD número 12. Tá? Prestamos atenção na leitura também, da mesma forma, se os textos a serem trabalhados nas questões forem narrativos, nós fazemos a estrutura do pente. E nessa atividade nós estamos trabalhando especificamente com a localização do conflito gerador e com a inferência de sentido de palavra e expressão em textos de diferentes gêneros, tá bom? Vamos nós aqui. Continuando. O saber da vovó. Vamos fazer a leitura. Na noite chuvosa, Dona Carmelita se preocupava com Maurinho, febre alta, diarreia, boca seca, suores frios. O médico estava longe daquele sertão. Os remédios não havia em casa. O que fazer? Pensou Dona Carmelita. Logo, ela se lembrou de como sua avó fazia quando ela era criança. Preparava um remedinho fácil: água, açúcar, sal, limão e amido de milho, misturadinhos, e oferecia-lhe em bons goles. E assim foi feito. Amanheceu, Maurinho dormia tranquilo e Dona Carmelita preparava no fogão a lenha, um mingau de fubá, e dizia: esse é forte e dá sustância. Legal? Vamos à compreensão textual. Aí, que sentido tem a expressão usada por Dona Carmelita? Nós vimos lá, né, no destaque, e está aí, ó. Esse é forte e dá sustância. Então, a expressão esse é forte e dá sustância só pode significar certeza do efeito do alimento para fortalecer o seu filho. Está aí, ó. A inferência de sentido de palavra e expressão. A expressão que nós temos é essa, ó. Esse é forte e dá sustância. E o significado dela está aqui. E também está descrito no próprio parágrafo o significado do texto. É só uma leitura atenciosa, atenta, né? A segunda questão é o trecho do texto que marca o início da narrativa é. Então nós vamos ver aí, ó. Não pode ser outra, né? Se a gente observar bem direitinho o texto, ó, está claro aí, ó, na linha 1. Na noite chuvosa, Dona Carmelita se preocupava com Maurinho. Tá aí, ó.
ela tinha uma preocupação com o filho. Então esse é o nosso conflito gerador, que ele vai se resolver justamente no trecho que responde à primeira questão. Então, se a gente ficar ligadinho, isso é um recurso muito comum de acontecer, ó. Se a gente ficar ligadinho na questão anterior, pode ser que ela dê uma dica para a resposta da questão seguinte. Então, o aluno atento, ele facilmente consegue acertar aí várias questões quando elas são relacionadas a um único texto. Por isso, nós devemos fazer a leitura mais de uma vez. Está aí, ó. Conflito gerador em um texto, a localização, e a resposta é a letra A. Quem acertou, dá uma vibrada e vamos para o próximo texto. Texto para as questões 3 e 4, vamos nós. O pastor e seus carneiros. Um pastor levou seus carneiros para uma floresta de carvalhos, sob uma enorme árvore cheia de frutos. Ele estendeu seu casaco, depois subiu para sacudi-la, e assim os frutos cairiam. Mas os carneiros comeram indistintamente as bolotas e o casaco. Quando desceu, vendo o que tinha acontecido, o pastor exclamou: suas bestas! Aos outros vocês dão sua lã para abrigá-los. A mim que lhes dou sustento, vocês destroem até o casaco. Muita gente sem dar conta, serve a desconhecidos e faz mal aos que lhes são próximos. Muita gente, sem se dar conta, serve aos desconhecidos e faz mal aos que lhes são próximos. Está aí a moral da história, né? Se ela tem uma lição de moral, o gênero desse texto não podia ser outro. O gênero desse texto é uma fábula, né? A questão a questão 3, né, que será sobre o conflito gerador, né? O conflito desse texto percebe-se aqui, ó. Ele estende o casaco que os carneiros comeram indistintamente as bolotas e o casaco, né? E essa expressão bolotas se refere aos frutos que caíam da árvore, né? Então vamos ver lá. Ó, terceira questão. O texto pastor e seus carneiros é uma carta contando o que os carneiros fizeram com o casaco, uma fábula que ensina uma lição de moral. Então nós vamos ver aí, ó. É uma fábula que ensina uma lição de moral, que aqui ela é aplicada como o início, né, do conflito, como conflito gerador, e também ela traz a referenciação do gênero, tá? Por isso que a gente não colocou lá logo o gênero, para vocês verem. Tá? Então está respondido aqui, letra B, terceira questão. Está aí, ó. A quarta questão, no trecho, mais os carneiros comeram indistintamente as bolotas e o casaco. Ó, a palavra em destaque se refere às. Então nós já vimos lá que as bolotas estão se referindo aos frutos. E também letra B. Está aí, portanto, a resposta. Ok? No momento de análise rápida do nosso texto, o pastor e seus carneiros, né? Nós percebemos aí que ele é uma fábula, né? Justamente pela incidência da moral, da história, e por causa dos animais
aqui, ó, com características humanas. E o pastorzinho se comunica com eles, ó, e fala aqui, mesmo que numa situação de ira, de raiva, mas o pastorzinho está se comunicando com os carneiros. E aqui, ó, sob uma enorme árvore cheia de frutos, escondeu seu casaco, depois subiu para sacudi-la, e assim os frutos caíram. Mas os carneiros comeram indistintamente as bolotas e o casaco. Quando desceu, vendo o que tinha acontecido, o pastor exclamou: suas bestas, aos outros vocês dão sua lã para abrigá-los. A mim, que lhes dou sustento, vocês destroem até o casaco. Então, assim, ele está se comunicando com os animais. Então, isso é uma marca clara da fábula, tá? A comunicação com animais com características humanas. Então, vamos ver aí, ó, rapidinho. Ó. Está aí o conflito gerador, ó, nessa parte inicial do texto. Ali a questão 4 se resolve. Nossa questão 4, né, em relação às bolotas, ó, que é a expressão, né, a palavra em destaque ali, que representa os frutos. E por fim, a resposta da questão 3, que é justamente a moral da história, fazendo aí o encerramento do conflito, né, da história, quando a história tem o seu desfecho. Ok? Muito bom. De respostas, né? A quarta questão é a letra B, é onde está a inferência de sentido da palavra, bolotas, que são os frutos. A terceira questão é o início da fábula, é marcado ali pelo o pastorzinho e seus carneiros, né? Porque ela ensina uma lição de moral e o desfecho do texto é justamente a lição de moral. E o conflito do texto está marcado aonde os carneiros comeram as bolotas. A segunda questão é a letra A. E a primeira questão também é a letra A. Conferido o nosso TD. Vamos novamente aqui para o fim, nos encaminhando para o encerramento da nossa correção. Valeu, pessoal. Até a próxima. Estamos juntos. E um abraço, um beijo e um cheiro do professor Josiel. Valeu.